Boa noite, eu me chamo Ana Elisa Santos, juntamente comigo está o meu colega Gabriel Bueno. Estaremos apresentando o trabalho de conclusão de curso de letras, onde o nosso orientador foi o professor Dr. Antônio Walter dos Santos, tendo como artigo o letramento literário digital no ensino médio, Facebook como ferramenta didática. Na nossa introdução, destacamos os adventos tecnológicos da pós-modernidade estão mudando a maneira como as pessoas se comunicam, interagem e aprendem. A internet possibilitou essa evolução, já que uma vez, em forma de globalização, todas as pessoas hoje utilizam da internet não somente como fonte de pesquisa, mas também como entretenimento. E isso surge, então, com isso surge uma mudança cultural. O ensino de literatura nas escolas médias do Brasil passa por grandes desafios, pois a prática docente, na maioria das vezes, não se preocupa em trabalhar com a literatura humanitária, configurando assim um uso social da língua. E nessa problemática é preciso desenvolver a prática produtiva do ensino de literatura, que fomente a literatura ou letramento literário e digital. E essas duas palavras são justamente elas que fomentam o nosso artigo, gerando assim, então, a questão do problema da pesquisa. De que maneira o Facebook pode ser usado como ferramenta pedagógica no desenvolvimento de letramento literário e digital em aluno de ensino médio? Tendo como objetivo geral desenvolver uma sequência básica de letramento literário para aluno de ensino médio, utilizando o Facebook como ferramenta pedagógica. E nessa de utilizar o Facebook como ferramenta em termos pedagógicos, é possível que através dessa ferramenta que é tão utilizada em termos de hoje, em termos mundial, não somente como cunho cultural, como cunho de diversão, de entretenimento, é possível também utilizar ele como forma educacional. Temos aqui então a questão da nossa metodologia, onde a gente elaborou a questão da pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva de cunho qualitativo, realizada por meio de análise de livros, monografias e artigos científicos. As nossas principais referências, que iremos estar citando bastante durante a questão da metodologia, vai ser temos Aragão, Assunção, Rio do Consul, Kleiman, Leonardo e Rojo, 2013. Então, para fazer a nossa... Segundo a metodologia da nossa pesquisa, nós precisamos então definir primeiro, em pesquisa exploratória qualitativa, o que se trata de letramento literário e letramento digital. Sendo assim, nós trazemos as seguintes concepções. Letramento literário retrata as práticas e as convenções de leitura literária como função social e incentiva o leitor para a sua formação como ser humano e agente da sociedade. Nesse caso aqui, a gente tem o uso da literatura em sala de aula, que busca a formação do cidadão, pegando no caso, a prática social, da literatura. Nessa corrente de letramento literário, nós escolhemos o professor Hildo Cosson, 2016, importante teórico brasileiro na área do letramento literário. Ele defende o ensino de literatura como prática social e que deve garantir a função essencial de construir e reconstruir a palavra que nos humaniza. Ele trata aqui a literatura não só como um entretenimento,
Não só como ler por prazer, mas também uma leitura como prática social, da formação do cidadão, né? Nessa sistematização que o professor Hildo Cosson propõe para a gente, envolve os três principais aspectos, que é as escolhas dos textos literários, a maneira como esses textos são lidos e de que maneira a sequência didática que será aplicada em sala de aula pode ser organizada. Não adianta nada a gente tentar desenvolver uma sequência de letramento literário em sala de aula se a metodologia não chamar a atenção dos nossos alunos, né? Nessa nova realidade tecnológica, nós temos que saber como os nossos alunos se portam diante da tecnologia, né? De um lado, nós temos agora o acesso a um viés muito grande de informações e de um outro nós temos indivíduos que não sabem filtrar e perceber a relevância ou ter uma criticidade frente a esse grande volume de informações, né? Nessa problemática surge então o conceito de letramento digital. A globalização e a contemporaneidade trouxeram as novas tecnologias digitais da informação e da comunicação, de leitura e escrita. Essas inovações tecnológicas do mercado estão levando a mudanças na natureza do letramento e de forma fundamental no caráter da comunicação contemporânea, contemplando dessa maneira para uma mudança estrutural na cultura, que já foi dito aqui, né? Dentro desse letramento digital, nós temos que preparar os nossos alunos para essa nova realidade. Então, nos pareceu bastante produtivo juntar letramento literário, né, e letramento digital. Dessa maneira, o Facebook nos pareceu uma ferramenta ideal para fomentar essa prática, né? O Facebook é uma das redes sociais mais utilizadas no mundo. Nesse aplicativo é possível criar grupos fechados e abertos, compartilhar informações, expor textos multimodais, imagens, fotos, vídeos, comentar, reagir, entre outras possibilidades que favorecem a construção do conhecimento de maneira ativa e interativa. Dentre as várias pesquisas por esse grande potencial, foram desenvolvidas várias pesquisas utilizando o Facebook como ferramenta didática. Dentre elas, nós escolhemos a de Assunção, 2015, que foi uma pesquisação que buscou investigar estratégias de leitura para o gênero textual poesia, fazendo uso do Facebook como um recurso didático. Nessa pesquisa nós percebemos várias ferramentas que podem ser utilizadas pelo Facebook dentro de sala de aula. E percebemos também que a pesquisadora achou muito produtiva, porque ela podia ter um controle da pesquisa, não só dentro de sala de aula, mas também como fora dela. E também para desenvolver as atividades fora da sala de aula. Isso foi bastante produtivo, né? Sabendo, então, o que é letramento literário, letramento digital e como utilizar o Facebook como ferramenta didática, nós chegamos à terceira etapa do nosso trabalho, que é a produção da sequência didática utilizando o Facebook como ferramenta didática. Segundo o professor Hildo Cosson, 2016, a sequência básica do letramento literário é constituída por 4 passos. O primeiro é a motivação, que são todas as atividades feitas antes do aluno ter contato com o texto. A segunda é a introdução, que é a apresentação do autor e do contexto. A terceira é a leitura, que trata-se da decifração do texto. E, por fim, a interpretação, que ele resume como o registro das concepções do aluno, né? Esses registros das concepções que os alunos tiveram do texto, né? Assim, nós partimos, na elaboração da sequência básica, nós temos que levar em consideração vários quesitos, como se os alunos estão registrados nessa rede social, o Facebook, se eles têm acesso à internet, né? Tem que ser visto se eles sabem utilizar o aplicativo, né? E aí, a partir disso, nós desenvolvemos a sequência, né? Em nossa sequência, a motivação, nós selecionamos 10 notícias que circulam pelo Facebook e nelas anexamos uma enquete onde os alunos responderam se acham que se trata ou não de uma fake news. Lembrando, muito importante, que o tema da nossa sequência é fake news e a obra é um conto de Rolando Bressani, que foi
publicado no jornal Folha de São Paulo, um jornal de alta circulação e que foi bastante conhecido, né? Então, nós selecionamos essas 10 notícias que circulam pelo Facebook e anexamos nela uma enquete. Isso foi muito bom, é bom porque dá para perceber já o nível dos alunos, se eles sabem o que é fake news, se eles estão tratando criticamente todas essas informações que circulam por essa rede social. Na introdução, nós propomos a construção de um fórum sobre o autor. Os alunos serão convidados a pesquisar algum fato dele, como foto, entrevista e entre outros, e postar nos tópicos disponíveis, sem que haja informação repetidas. O autor do texto, Ronaldo Bressani, é um usuário ele usa muito as redes sociais e ele é bem ativo nas redes sociais, então vai ser muito fácil fazer essa atividade. Após essa introdução, temos a leitura, que será disponibilizado o link no grupo para o acesso e publicação do texto, feito no jornal. Após os alunos lerem o conto virtualmente, pode-se realizar a leitura presencialmente em sala de aula e discutir com os alunos o que eles acham do conto. Aqui é a decifração, né? Já na última parte, que será a interpretação, nós pediremos para que os alunos elaborem eixos temáticos e gravem e publiquem no grupo um vídeo curto expondo suas concepções, certo? E a partir disso, eles pediram para eles criarem uma fake news, tá? E postarem nos seus perfis pessoais. Posteriormente apresentar um relato de experiência sobre a postagem, né? Aqui no caso, então, trata-se do registro das concepções dele, né? O que o Dodocosson fala, da interpretação, é muito importante que haja esse registro. Então, nós temos aqui a nossa sequência, constituída de motivação, introdução, leitura e interpretação. Tudo isso desenvolvido pelo Facebook. Nossas considerações finais trazem alguns pontos importantes. Por exemplo, a reflexão teórica feita nesse artigo foi capaz de identificar muitos fundamentos que nos guiaram na construção da sequência de letramento, que foi aquela definição do que é letramento literário e o que é letramento digital. Percebemos também que aliar o uso do Facebook ao ensino de literatura pode favorecer o processo de ensino-aprendizado, né? Seja por tornar a aula mais atrativa para os alunos, seja pelo controle que o professor pode ter dentro e fora de sala de aula, né? E mais. Percebemos que essa sequência pode ser aplicada em sala de aula, nos modos de uma pesquisação, para que possíveis limitações sejam identificadas e superadas. Nós sabemos que utilizar redes sociais e a internet dentro de sala de aula não é fácil, que isso apresenta várias limitações e vários problemas. Fazendo a nossa pesquisa, nós percebemos esse potencial, né, de desenvolver essa pesquisa com uma pesquisação e aplicar ela, para que essas limitações sejam percebidas e superadas, né? E com isso nós chegamos ao final de nossa apresentação. Temos também as nossas referências, que estão aqui colocadas. Isso.